E hoje nós temos aqui o nosso convidado, senhor Delano Carlos Carneiro. Senhor Delano é lá de Leopoldina, Minas Gerais. Ele é o vice-presidente lá do centro que frequenta, que é o Centro Espírita Moral Próximo. E hoje ele vem trazendo aí o tema felicidade. Já de antemão agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo o senhor. Seja bem-vindo e que tenhamos uma noite agradável. O microfone está fechado. Aí, abriu. Uma boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer imensamente a presença dos amigos, entre eles Camila de Souza, nossa eterna amiga Ana Nery, Tamires Vassali, que estão chegando para estar conosco, mas agradecendo sobretudo a casa, o Centro Cristão Espírita Amor e Caridade de Barra Mansa. E por quê? Porque o que nos alegra, o que nos dá felicidade é exatamente esta difusão da doutrina do Cristo. Esta é, talvez, uma das grandes missões para as quais nós, que somos cristãos, devemos abraçar, deixando não só a palavra, mas, acima de tudo, construindo o exemplo. Nesta noite, nós vamos falar sobre a felicidade. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz com a presença da Giovana Valentim e de todos que estão conosco neste momento raro, onde podemos interagir e dividir reflexões. Porque a grande virtude da doutrina espírita é exatamente raciocinar sobre a mensagem do Mestre. Eu costumo chamar o livro, o Evangelho, do livro da felicidade. Porque ele é para nós um roteiro que nos conduz na direção da felicidade. E como Jesus, conhecedor profundo da alma humana, sabia que nós não teríamos tanto tempo para aprofundar a sonda, para dedicar à leitura, ele, na sua primeira manifestação pública, missionária, já iniciando o seu messianato, ele convoca todos ao pé do monte para nos deixar as bases do cristianismo. E ele inicia, narrado no capítulo 5 de Mateus, com uma fala primorosa. Ele vai nos alertar sobre as bem-aventuranças. E, na verdade, é uma promessa. E o que quer dizer a expressão bem-aventurança? Ela quer dizer felicidade plena. Então, que Jesus começa a sua mensagem para o povo em geral, aquela mensagem gregária, fraterna, ele inicia: bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles os aflitos, porque serão consolados, os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqueles que têm sede e fome de justiça serão saciados, e ele chega a um momento maior. Né? Ele começa a falar das virtudes. Bem-aventurados os misericordiosos, serão tratados com misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que estão sendo perseguidos por amor à justiça. E bem-aventurados aqueles que são caluniados, são perseguidos por defender o meu nome, por divulgar a minha doutrina, porque grande será o vosso galardão no reino de Deus. E entre todas estas bem-aventuranças, eu peço licença para destacar uma delas. Bem-aventurados os limpos de coração. Quando ele fala desta pureza, aí já podemos compreender a mensagem que chega no Velho Testamento, lá no livro de Provérbios,
A felicidade não é deste mundo. E Jesus autentica isso de uma forma clara e objetiva. Para que nós consigamos a felicidade, nós temos que fazer uma trajetória, nós temos que fazer uma viagem. E esta viagem é exatamente a própria felicidade, esse viajar, esse caminhar nesta direção. E ele vai nos dizer que aqueles que verão a Deus, que terão esta glória, existe glória maior do que estar com Deus. Não aquele Deus antropomórfico, né? Mas estar em plenitude com Deus. Estar no seio de Deus. São os puros. Quem são os puros de coração? São aqueles que deixam, né, aqui na terra as suas imperfeições, suas mazelas, vão se desvencilhando do egoísmo, que, sem dúvida, é o maior desafio e a maior chaga da humanidade, como, né, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós aprendemos, então, que este homem, com esta pureza, é que vai, de fato, alcançar a felicidade plena. Todavia, ela nos é oferecida a todo instante. E nós, muitas vezes, não identificamos a felicidade, porque a felicidade é uma semente. A gente planta no nosso coração, na nossa mente. Mas os frutos serão colhidos pelos nossos semelhantes, pelos outros. A nossa felicidade é o sorriso que nós promovemos, é o olhar vibrante, feliz. Enfim, é quando nós levamos a alegria, o alento, o conforto, o lenitivo, a solidariedade ao outro. É neste momento que nos sentimos verdadeiramente plenos de felicidade. E é interessante como a gente vê, né, que temos autores que trazem para nós uma fala bonita, né, para que a gente tenha como roteiro. E aqui eu trouxe uma fala de um grande monge. Ele é nascido no Vietnã. O nome é um tanto complexo, mas a sua doutrina é belíssima, né? Ele cuida da arte de viver consciente. Tem 96 anos, é um pacificador, e ele tem uma frase que eu gostaria de homenagear aqui no nosso estudo da noite, homenagear esse autor. Thich Nhat Hanh. Não há um caminho para a felicidade. A felicidade é o próprio caminho. Então, toda essa ideia que nós desenvolvemos aqui, ela tem como base, como fundamento, esta mensagem deste monge vietnamita, que contribui em muito para a paz do mundo, para a felicidade de inúmeras pessoas. Teve um papel importantíssimo quando, no ano de 1966, veio visitar os Estados Unidos e teve diálogos memoráveis com Martin Luther King, que abraçou a luta pelo final da guerra, e ele contribuiu sumamente para que ela se encerrasse, aquela guerra sem sentido. Aliás, nenhuma guerra tem sentido. E esse homem deixa essa mensagem para nós. E aí aprendemos também, porque é interessante, né, como nós estamos vivendo nessa busca desenfreada da felicidade. E colocando a felicidade como se fosse algo material, fosse algo que nos trouxesse um prazer efêmero, ilusório, passageiro, muitas das vezes buscando equivocadamente nas drogas, no álcool, no cigarro, na sexualidade desvairada, nos seus desvios, nos desvios da sexualidade, e aí se confunde. Isso é necessário definir. Isso são momentos que nós temos que nos trazem alguma euforia. A felicidade é, como dizia o nosso eterno Carlos Drummond de Andrade, nosso mineiro. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Então é interessante, é despretensioso. Nós somos felizes naturalmente. Eu tenho um ser, um ente, que agora está no plano espiritual, porque eu tenho uma grande admiração e respeito. Francisco Cândido Xavier.
o nome de Francisco Cândido Xavier, o codinome, felicidade. Homem felicidade. Acolhia a todos com uma palavra amorosa, envolvia a todos com suas vibrações de luz. Um dia uma jornalista perguntou a ele por que a grande maioria das pessoas que vêm aqui procurar você são movidas pela dor, elas choram. E ele respondeu, talvez porque elas deixassem de fazer outras pessoas sorrirem. E é isso exatamente a proposta dessa noite. Despertar em cada um de nós todo esse potencial que nós temos. O nosso eterno Sigmund Freud, aquele que invadiu a intimidade da nossa psique, esse estudioso, valoroso médico psiquiatra, dizia, um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais felizes, mais belos da sua vida foram os dias que lutastes. Então, a felicidade é esse contínuo, esse ato contínuo. A felicidade, numa palavra, é um processo. E a gente se inebria com ele, porque é bom gerar a felicidade. Como eu disse, é uma semente. Nós plantamos em nós para florir no outro. Então, é exatamente como disse o nosso inesquecível poeta, é natural. E quando nós começamos a praticar, começamos a desenvolver, nós percebemos que há histórias que nos ajudam a compreender o que é a felicidade. E eu trago aqui uma obra de leitura importante, Ave Luz. É uma obra do nosso inesquecível João Nunes Maia, também mineiro, inspirado pelo Shaolin. Um certo dia, Jesus estava, e aqui nesse livro, cada discípulo representa uma das virtudes. E aí, aqui falando sobre felicidade, o diálogo é especificamente com Tomé, aquele que de forma inadvertida, intempestiva, nós nomeamos como incrédulo, aquele que diz que só acreditaria em Jesus porque se visse as suas chagas, se tocasse nas suas feridas. Todavia, a verdade é muito outra. João Nunes Maia nos traz, através de Shaolin, o valor desse apóstolo, desse discípulo, um homem que era muito detalhista e tinha um grande amor à verdade. E Jesus percebeu nele esse dom. E Jesus investiu em Tomé, porque Jesus precisava propagar a verdade. Ele tinha grandes virtudes, era um homem extremamente observador, antenado e, acima de tudo, comprometido com os ideais cristãos, mas era, de fato, muito cuidadoso, zeloso com a verdade. Um dia ele chega para Jesus e estava entardecendo, uma tarde muito bonita, um pôr do sol. Ele chega para o mestre e pergunta, Senhor, eu sou ainda um marinheiro, ainda muito incauto, muito jovem, mas eu estou à busca de um tesouro. E aí Jesus falou com ele assim, mas qual o tesouro que você está buscando? Aquela serenidade, aquela mansuetude do mestre. E Tomé falou, estou buscando a felicidade. E olha a resposta de Jesus para Tomé. Tomé, o que buscas não se encontra muito longe, porque reside dentro de ti. Só o mestre. Na sua grandeza, na sua magnitude. Ele vai dizer para o Tomé, as preciosidades relevantes estão depositadas no coração. E a chave para abrir este cofre é a maior de todas as virtudes. É o amor. A felicidade verdadeira, insiste Jesus, somente se expressa no reino dos anjos. Ele vem aqui confirmar aquilo que ele já houvera dito lá em Mateus 5, versículo 8. Os puros de coração. Quem são os puros de coração?
são aqueles que na hierarquia dos espíritos nós temos os mundos, né? Mundos primitivos, a hierarquia dos mundos espirituais. Mundos primitivos, que são aqueles iniciais, mais próximos da selvageria, os primórdios. Tem o mundo provas e expiações, que é o mundo, a Terra neste momento. Naturalmente, estamos migrando, né? E temos esperança de estar, né, nesse mundo de regeneração, que a Terra será elevada a esta condição. Aí, depois, os mundos ditosos ou felizes. E, finalmente, no ápice dessa cadeia, no cume dessa hierarquia, está o mundo divino ou celestial. E é onde vivem os seres angelicais, os anjos, como assegura Jesus. Mas todos, ele fala com Tomé, isso nos dá uma grande esperança. Todos, Tomé, estamos caminhando para lá. Aí ele vai dizer, o Pai Celestial não deixa que falte oportunidades para todas as criaturas e espera pacientemente que todas decidam buscar esse reino da mais alta fraternidade. Qual o reino que nós estamos buscando? Qual é o reino que nos foi proposto pelo Mestre? O reino de Deus, o reino dos céus. E Jesus, sabiamente, em Lucas 17, 21, ele vai nos assegurar. O reino de Deus não está ali ou acolá. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, essa felicidade é algo interno. É algo que nasce de dentro para fora. A felicidade não fica ao alcance dos nossos olhos. O que nós podemos... é prazeroso, né? O que nós podemos observar são os efeitos que geram as nossas ações na felicidade do outro. Porque aprendemos também que é dando que se recebe, com o grande Francisco de Assis. Outro homem, felicidade. E ambos, Chico de Assis e Chico Xavier, viveram momentos cruciais em relação à sua saúde. Chico atravessou momentos graves com a sua visão, desenvolveu um diabetes, tinha lesões graves na área vascular. Era um homem que tinha pouca saúde física. Chico de Assis enfrentou uma lesão ocular grave, tracoma, perdeu a visão tirada pelo ferro em brasa. Depois desenvolveu a tuberculose e morreu muito jovem, 40 e poucos anos. Esses homens foram exemplos. São espíritos da esfera crítica que vêm, enviados pelo Mestre, para nos conduzir nesta vereda, no caminho da felicidade. E eu gostaria também de trazer uma historinha, porque nós precisamos da historinha. Ela enriquece e clareia o nosso raciocínio. Você já ouviu, possivelmente. Preciso da sua tolerância. E você que não conhece, preciso da sua atenção. Uma mulher, uma condição miserável, absolutamente. Roupas em frangalhos, uma criança ao seio, magra, esfaimada. E ela passava numa floresta e, de repente, ouviu uma voz. Entre. Escolha tudo o que você quiser, a riqueza que você quiser. Quando ela olhou, ela viu uma caverna e uma porta se abrindo, e aquela voz tonitruante falando. Mas não esqueça do principal. Você vai entrar e pegar o que você quiser. Ao final de 5 minutos, a porta se fechará ad eterno, não abrirá mais. Ela entra e ela se encanta. Eram tantos rubis, diamantes, ouro, pedras preciosas, esmeraldas. Ela deixa a criança num cantinho, acomoda a criança, e ela estava, para a sua alegria, com um avental grande. Ela foi colocando aquelas peças de grande valor e saía, levava lá para fora, que a porta ia fechar, e fazendo essas viagens. Quando deu 4 minutos e meio, a voz voltou aí e reiterou o alerta. A porta vai fechar. Não esqueça do principal.
E ela, então, entendeu que devia buscar mais profundo. Foi lá dentro, rapidinho, e já estava saindo com aquela riqueza final, aquelas peças muito valiosas. A porta fechou e ela, então, ficou ali inebriada, literalmente, com tamanha fortuna. E ela sentiu, de fato, um momento de euforia. Houvera vencido a miséria, a necessidade, houvera dado um passo, né, grande, porque, afinal, desde que nascera em berço muito sofrido, ela conhecera a orfandade muito cedo, e ali ela permaneceu. Ela ficou tão envolvida com aquelas peças que ela não se deu conta de que houvera esquecido seu filho dentro da caverna. Filho esse que jamais ela poderia ver, porque a porta não se abriria, essa era a condição que lhe foi imposta. Assim nós aprendemos. Aprendemos com os cientistas de hoje, porque esta é uma lenda. A realidade é mais dura. O que é que nos fala um grande estudioso? Olha só, Pascal Bruckner. Depois você vai na internet conhecer esta personagem. O que ele nos afirma? A depressão é o mal de uma sociedade que decidiu ser feliz a qualquer preço. A obra que eu recomendo é Euforia Perpétua, é o nome do livro de sua autoria. E é exatamente o que acontece com essa mãe. Passada aquela euforia, ela caiu na real. Ela buscou a qualquer preço aqueles bens, mas deixou lá o maior bem da sua vida. E nós temos esses mentores espirituais, amigos generosos que nos orientam, nos inspiram, nos intuem para que possamos tomar a melhor medida, a melhor atitude, a melhor decisão, para que usemos da ponderação, do equilíbrio e, sobretudo, da serenidade. Porque todas essas virtudes que eu mencionei, elas constituem a base da felicidade. É como se for uma construção cujo alicerce é exatamente a benevolência, a misericórdia, a tolerância, o perdão, o amor. Então, nós precisamos entender que hoje, né, nosso André Luiz, nesta obra que se chama Sinal Verde, pouca gente sabe que o André Luiz também tem outras obras, além de aquelas que ele, né, redige sobre a vida no plano espiritual. Sinal Verde é uma obra de excelência, em parceria de André Luiz, repito, e Chico Xavier. O que ele diz para nós? A felicidade pode exibir-se, passear, falar, comunicar na vida externa, mas reside com endereço exato na consciência tranquila. E isso nos remete à questão 621 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta à espiritualidade suprema onde estão inscritas as leis morais. E aí a resposta é clara, cristalina e objetiva. As leis morais estão impressas na nossa consciência. Então, elas estão inscritas quando retornamos ao plano dos encarnados, quando temos essa bênção de estarmos aqui entre o mundo dos vivos. Isso já está íncito em nós. É algo que está dentro de nós. Então, é preciso que a gente deixe. E aí ele vai nos alertar. É importante esse alerta aqui. Ó. Se você parar de lamentar, ele está falando para nós, parar de ser reclamão, parar de ser reclamão. Se você parar de reclamar, vai notar que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. E isso, para mim, é fundamental, porque a gente vê
que os diversos pensadores, espíritos de luz, eles vêm em nosso socorro, trazendo mensagens, orientações, mas nós precisamos estar com o coração aberto, como nos diz André Luiz, com os olhos atentos e com a nossa mente sempre sintonizada com o bem, para que possamos alinhar o nosso pensamento com os seres maiores. E trago aqui uma fala de um ser, de um grande espírito, a quem respeito, Papa Francisco. A vida consagrada é vida nova. É chamado à obediência fiel de cada dia, às surpresas inéditas do Espírito. Belíssima frase do Papa. Nos convidando a reiniciar, a retomar, a dar um novo sentido para as nossas existências. E ele autentica esta atitude com a vida consagrada. Consagrada à bondade, à benemerência, à beneficência. São virtudes que precisamos, de toda maneira, desenvolver em nós. Exatamente para isso nós viemos. Esse é o grande propósito para nós. Jesus nos alerta que somos o sal da terra. Ele traz para nós uma objetividade singular. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então nós temos um potencial imenso. E aqui eu quero trazer a fala de Leon Denis. Leon Denis é um homem que nasceu em 1846, morreu em 1927. Ele viveu em 2 séculos, no século XIX e no século XX. O maior teólogo da doutrina espírita. Leitura necessária. Obras de leitura necessária. Eu trouxe aqui, como referência, Depois da Morte. E ele nos afirma nesta obra: a felicidade dos homens não depende das mudanças políticas, das revoluções e de nenhuma modificação exterior da sociedade. O único remédio consiste nessa transformação moral, cujos meios os ensinos superiores fornecem-nos. Ele quer dizer o seguinte: não nos falta a oportunidade para este reinício. Esse convite vem de espíritos que estão ao nosso lado, desejando a nossa melhora, numa expressão bem brasileira. São torcedores, torcem por nós. É preciso que a gente esteja atento. Me lembro de uma historinha de um indivíduo que chegou no consultório médico, uma pessoa dos 40 anos, um médico muito amistoso, recebeu, e ele falando da sua vida, o médico pediu que ele abrisse o coração, viu que ele estava muito amargurado, e ele começou a desfiar uma série de queixas consigo mesmo. Era um homem que tinha uma grande tristeza, era muito infeliz, tema da noite, né? Aí é o oposto, né, do tema. É a situação inversa. Ele se sentia muito infeliz porque ele não houvera galgado o espaço social que ele desejava. E que ele estava ali muito frustrado, já havia até tido ideias suicidas, já tinha a ideação suicida já tinha povoado a sua mente algumas vezes. Ele estava muito angustiado, muito ansioso. E o médico ouviu e foi dando toques, ele foi se abrindo. E o médico falou: mas eu estou percebendo uma tristeza muito profunda em você. Doutor, eu vim aqui, eu já estava pensando até num gesto translocado, um gesto final, mas resolvi procurar o senhor e conto com a sua ajuda. O médico falou: remédio eu não vou te passar, não. Mas eu vou, pegou a gaveta e falou: tá na cidade, tem um circo. E eu já reservei aqui 6 bilhetes, 3 filhos, eu, a mulher, e eu
de fato, ia convidar a secretária. Mas vou convidar o amigo. E por quê? Porque se você for conosco, nos der o prazer de sentar conosco, você vai ver nos olhos dos meus filhos e no sorriso dos meus filhos a felicidade estampada. E é um palhaço que faz, aquela alegria contagiante. Esse circo já está aqui na cidade há uns 5 dias. Nós nunca perdemos um espetáculo. Você, meu amigo, Zé das Couves, né, o paciente, você, meu convidado, você vai comigo hoje e amanhã nós vamos conversar. Porque você vai ver o potencial, a grandeza daquele palhaço. E o paciente falou, doutor, mas infelizmente eu não posso acompanhá-lo no circo, hoje, do seu lado, lá no camarote. E o médico perguntou, mas por quê? Ele falou, porque eu sou o palhaço Piolim. Nós nos vemos a menor. Nós nos apequenamos diante da imensidão de oportunidades que o mundo nos oferece. Tem uma frase belíssima e oportuna para esse instante. É de Deolindo Amorim. Aspas. A vida poucas vezes nos convida para sermos heróis, mas a cada momento nos convida para não sermos covardes. E é exatamente o que acontece, né? Quando nós queremos, como disse com muita propriedade, né, o nosso autor, queremos a felicidade a qualquer custo, colocamos nas realizações materiais, as nossas ascensões, que são válidas, crescer profissionalmente, ter um conforto, oferecer a você e à família, né, um modus vivendi conivente, e, enfim, mas sem excessos. E entendendo que são 2 situações que permeiam a nossa existência. Nós somos seres, a um só tempo, seres orgânicos, trazemos um corpo que é perecível e trazemos um espírito que convivem entre si, unidos pelo perispírito. E o que nos afirma a espiritualidade superior, na questão 922 do Livro dos Espíritos? Vamos rememorar. Perguntado por Kardec, a pergunta é essa. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. E aí, a afirmativa, perguntando, né, se existia, qual é a felicidade, qual é a definição de felicidade, o que é, em síntese, a felicidade. A resposta é muito, muito importante. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila, aquela que o André Luiz falou, e a fé no futuro. Porque somos seres imortais. Nós estamos nesta trajetória, nós estamos neste caminhar. E é preciso que a gente tenha em mente aquilo que dizia Machado de Assis: a velhice ridícula é, porventura, a mais triste e derradeira surpresa da natureza humana. Então, nós não podemos, porque estou envelhecendo, estou perdendo a beleza, eu estou perdendo as minhas energias, e, enfim, e me deixar vencer por uma depressão, que é tão presente na terceira idade, infelizmente. É preciso entender que nós temos conosco esses grandes potenciais e esses grandes valores. E aí, eu quero trazer de novo uma homenagem a Leon Denis, falando sobre a felicidade. Na minha avaliação, um dos autores que me encantam é Leon Denis. Ele vai dizer para nós: a alma é criada para a felicidade. Olha que coisa linda. Mas para poder apreciar essa felicidade, para conhecer o justo valor, deve conquistá-la por si próprio. E para isso precisa desenvolver as potências encerradas no seu íntimo. Nós somos seres eternos. Aqui estivemos e aqui retornaremos. Trazemos conosco valiosas experiências e também as nossas imperfeições.
as nossas mazelas, aquilo que André Luiz fala com muita pertinência no livro Missionários da Luz, as nossas más tendências. Mas o convite de Leon Denis é superar essas más tendências e deixar aflorar os nossos potenciais, que são inúmeros. E aí eu trago uma historinha linda. Outro dia, eu tenho, às vezes, preparando lives, né? Eu acordo já na madrugada e começo a ler. Aproveito aquela inspiração que, através do sono, nós nos desconectamos do corpo, fazemos um desdobramento e vamos estar no plano espiritual. E confiante, com a ajuda, confiante de que estou sendo ajudado, acordo com as inspirações e me sinto muito feliz. E outro dia, eu acordei e vim aqui na estante pegar um livro para colher uma história para hoje. E aí, peguei o livro Libertação, O Acaso Não Existe. Fui ler, eu já vi essa obra algumas vezes, ela é profunda, profícua, mas nada assim específico. Eu, então, abri aqui no início do livro, né? É interessante porque nós nem sempre olhamos o prefácio, né, a introdução, a gente já vai direto para o texto. Isso é próprio do ser humano. E ele, então, quem faz o prefácio da obra? Emmanuel. Duas luzes. André Luiz é o autor espiritual. Emmanuel é o autor do prefácio. E Chico Xavier autentica a obra através da sua pena, através da mediunidade. E ele conta, o nosso Emmanuel, que havia uma lenda egípcia. Ah, já conheço, já li. Eu preciso da sua tolerância. Não conhece? Atenção, vale a pena. Então, conta a lenda egípcia que num lago muito sujo, um poço, haviam vários peixes e eles ficavam naquela água suja, barrenta e fétida, se refestelando ali, comendo as larvas que eram abundantes e tal, cada um mais gordo do que o outro e mais pachorrento. Até que surge ali naquele meio um peixinho vermelho. E ele muito lépido, muito faqueiro, muito esperto, magrinho no meio. Não tinha o que comer, porque os grandes comiam tudo e ele pouco se alimentava. E ele, quando tentava comer, era rechaçado pelos maiores e não faltavam os maiores. E era aquela água suja, aquele cheiro incomodando, aquele lodo. Ele começou a procurar uma saída. E o peixinho vermelho percebeu que tinha um vazante, ou seja, tinha uma grade que a água escoava por ali, quando chovia. E ele, então, tentou passar, mas não conseguiu. Embora ele fosse magro, ele precisava de um esforço maior. Ele tinha que abrir mão de algumas escamas. Isso para o peixe é só o peixe que vai entender, né? E o peixinho pensou, no meu peixe pensa. E o peixinho pensou, então eu tenho que fazer a minha parte. Se eu quero sair desse poço, não quero levar essa vida eternamente, eu vou tentar sair. Começou a fazer um esforço para emagrecer mais e foi perdendo escamas, ou seja, abrindo mão de parte do seu próprio organismo. Um sacrifício grande para o peixe. Conseguiu sair. Vazou, caiu no riacho, caiu no rio, caiu no mar. Quando ele chegou no mar, ele foi vendo a natureza em sua volta, ele foi se inebriando com tudo que ele não conhecia. Ele nasceu naquele poço fétido, e agora ele estava diante do mundo. Um mundo novo se descortinava para ele. E ele chegou no mar. Quando ele chegou no mar, aí a sua felicidade foi muito grande. Ele viu aquela infinidade de água, aquela diversidade de peixes, e ele começou a mergulhar, e tudo era descoberta para ele, mas ele deu mole. Deu mole, e a baleia veio e abocanhou o peixe. Ele foi para dentro da baleia. Mas o meu peixinho, o peixinho da história do Emmanuel, ele tinha muita fé. Então ele começou a orar para o Deus Peixe, para tirar ele dali. Ele não podia morrer, ele era muito novo. Agora que ele conheceu toda a beleza, né, desse universo novo, e aí, por piedade, a baleia teve um mal-estar, um mal súbito, vomitou, e ele então voltou para a água ali, ele fugiu,
e foi morar no Palácio dos Corais. Era um local privilegiado, comida à vontade, peixes amáveis, amigos, como ele. Ele estava ali de boa, mas ele pensou, isso não me basta. Eu tenho que levar, linda essa passagem, eu tenho que levar a felicidade para os meus amigos. Ele não se sentia pleno na sua felicidade, porque ele falava, eu tenho que informar aos meus amigos, aqueles que conviviam comigo, que existe esta oportunidade e que está ao alcance deles. Eu vou lá convidá-los para que eles venham também usufruir de tudo isso. E os amigos peixes lá do coral falaram, você vai me desculpar. É uma tarefa muito árdua, porque você desceu o rio, é fácil. Você subiu o rio já é diferente. Não, eu vou porque eu tenho muito amor por aqueles meus amigos e eu quero que eles venham estar comigo aqui. E assim ele foi enfrentando, né? Primeiro chegou até a foz do rio e fez o caminho inverso, chegou no riacho, chegou no regatos e chegou lá naquele lago, naquele poço. Entrou com relativa facilidade, que ele estava sarado, né? Assim, meu peixe é sarado. E aí ele foi lá, chamou o peixe líder, um peixão imenso, ficava só comendo e dormindo, pachorrento. Eu conheci esse menino, ele narrou, e falou, eu quero contar para todo mundo, quero convidar vocês para ir para lá comigo. E, a contragosto, o peixe líder falou, vou chamar os outros. Aí todo mundo reuniu, e o peixinho, ele se transfigurou. Ele contou com muita ênfase e com muita alegria, ele deu todo o destaque para esse universo que estava lá fora do poço, que eles nunca tinham podido experimentar, experienciar, e que era possível para cada um. Era só sair, vazar ali, né, e buscar esse caminho, que eles estariam encontrando um caminho muito feliz, um espaço muito feliz, com muita abundância, uma água limpa, clara. E ao final da fala dele, ele foi ironizado. Eles tiraram ele, como se fala hoje, na linguagem de hoje, né? Ele ficou inteiramente deslocado, e o chefe lá, o peixe-chefe, disse assim, olha, o nosso universo é esse poço, que é o nosso lago, é o centro do nosso universo. Ele acabou sendo expulso pelo sarcasmo dos seus pares, e o peixinho voltou, muito triste, porque não sensibilizou os seus parceiros. Voltou, conseguiu chegar de novo no Palácio dos Corais e lá viveu. Até que um dia ele soube que houve uma estiagem muito grande, mas uma tragédia. Por meses sem chover, conclusão óbvia, o poço secou e todos os peixes morreram. Agora, linda é a lição de moral do nosso Emmanuel. O esforço de André Luiz, buscando acender nas trevas a luz, é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado, André Luiz, com o universo espiritual que ele havia conhecido, ele volta à crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que resplandece uma outra vida no plano espiritual. É belíssimo. E ele fala, informa, esclarece e prepara. Todavia, há peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, alheios a esse mundo magnífico que nos aguarda. Esperam um paraíso gratuito. Mas sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade, para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino.
A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, eu particularmente me sensibilizei com essa história. Porque a doutrina espírita, ela tem a sua particularidade que é única. Nós temos as mensagens que nos chegam, os testemunhos, a assistência dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos anjos guardiões, dos benfeitores que estão conosco permanentemente, nos ajudando. E me emociono, sim, quando abro esta obra, nos domínios da mediunidade, buscando aí um exemplo para felicidade. Eis que me deparo com uma cena que me comove, me comoveu até as lágrimas quando eu a li. Há um momento em que André Luiz, esse peixinho vermelho, que lá no plano espiritual volta, né, através do Chico, para nos falar de todo esse universo que nos está à nossa espera, que nós procuremos um bom lugar, né, para viver lá, e depende só de nós. Ele conta que, estando no plano espiritual, com aquela equipe de ceareiros, né, trabalhadores do bem, ele estava com Aulus, que é o mentor dessa obra, né, porque cada obra do André Luiz tem um mentor, um chefe de uma equipe no domínio da mediunidade. E ele vê, no plano espiritual, ele estava nas grandes cidades, no Rio de Janeiro, ele vê passar uma ambulância. Esse livro foi escrito em 1955, então já tem quase 70 anos. Naquela época não tinha esse nome, mas era uma ambulância, hoje seria um SAMU, só para compreensão. E ele, espírito, né, já em uma condição elevada, junto com Aulus, o mentor e a sua equipe, ele então vê passar aquela ambulância e percebe que ao lado havia um motorista na ambulância, e do lado tinha um senhor que estava de jaleco e com aquela postura de médico, com um estetoscópio no pescoço. E ele falou assim: olha, André Luiz. André Luiz ficou encantado, né? Ele estava... Olha, André Luiz olhou, quando viu, o médico ia fazer um atendimento de urgência. E o médico estava sendo envolvido por uma entidade de luz que o acompanhava no seu atendimento. Deve ser um profissional humanitário esse médico, e generoso, para se fazer credor do auxílio que recebe, para acomodar-se tão harmonicamente com a entidade de luz que o assiste, precisa possuir uma boa consciência, um coração que irradie paz e fraternidade. São esses bons amigos que nos sustentam, são esses bons amigos que nos animam, são esses bons amigos que nos convidam à felicidade. E eu quero trazer falei do médico, vou falar da ciência agora em geral, enaltecendo, como já na parte final do estudo, fazendo uma pesquisa primorosa de Martin Stelliman. Foi presidente da Sociedade Americana de Psicologia, e ele estuda o tema felicidade na Universidade de Pensilvânia há mais de 30 anos, quase 40 anos, tem uma equipe grande, e realiza estudos randomizados de excelência, publicado em grandes revistas médicas. E ao final de todo esse tempo dessas pesquisas, com inúmeros pacientes, com inúmeras pessoas, milhares, ele chegou à conclusão que os pilares que sustentam a felicidade são, primeiro, o prazer. Mas não esse prazer efêmero, fugaz, prazer
trazido pela materialidade. Ao contrário, ele explicita, é o prazer trazido com gratidão por ter sido útil, é sentir-se útil. Então, é um prazer espiritual, é um prazer que transcende aos prazeres, as sensações materiais. E ele dá um exemplo. Este prazer é aquele que nos permite colher sorrisos nos outros. O segundo pilar da felicidade, o primeiro, então, é este prazer no nível espiritual. O segundo é o engajamento. Jesus tem uma fala no sermão profético: aquele que persistir, vencerá. Aí ela aqui, ó. O que é o engajamento? É o envolvimento, é o compromisso. É quando nós temos, o indivíduo desenvolve uma ligação, não um dever, mas um sentimento de se sentir feliz com a felicidade do outro. E, finalmente, ele diz, o terceiro pilar: primeiro, prazer, engajamento, e o terceiro é o significado. É importante que nós tenhamos conosco o compromisso que o ser humano tem para ser feliz, é ter um sentido para viver. E ele nos fala que esse sentido para viver se espelha no voluntariado. E aí eu interrompo para dizer, esta é a doutrina espírita, abençoada, iluminada doutrina da esperança, da felicidade e da caridade. Porque a doutrina espírita, ela tem como pressuposto, ela tem como um elemento basilar a caridade, o compromisso, o envolvimento e a busca de servir. Não é não servir da doutrina, ao contrário, é servir ao próximo através da doutrina. E o voluntariado, tão presente nas casas espíritas. A benemerência, a beneficência. Então, nós estamos, de fato, envolvidos pelas vibrações amorosas, fraternas e cariciosas da espiritualidade superior, que nos guia, nos inspira, nos orienta, nos acolhe. Que nós possamos nos envolver definitivamente com os princípios, os preceitos trazidos pelo Mestre Jesus e assumir o nosso compromisso, terminando já com uma homenagem a Richard Simonetti, que ele dizia: a felicidade não é uma estação na viagem da existência. A felicidade é uma maneira de viajar. Que a doce paz de Jesus possa nos envolver a todos. E externo aqui a minha felicidade incontida de estar aqui dividindo com os irmãos os ensinos do grande mestre. Convidar aí a Ana Carla para estar conosco, agradecendo as vibrações de amor que recolhemos aqui, Leopoldina. Nós é que estamos felizes com a participação do senhor, da cidade aí, prestigiando o nosso centro aqui, mesmo que à distância, né? Mas os nossos sentimentos e a nossa alegria é enorme.
Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu vou só fechar seu microfone, porque está dando um eco. Pronto. Então, nós aqui agradecemos, né, pela oportunidade do senhor aqui. Então, para a gente finalizar, nós vamos fazer a nossa prece final. Tem muita mensagem aí de gratidão, um abraço, né? Então, a gente finaliza com a nossa prece, agradecendo principalmente a Deus e a espiritualidade por nos proporcionar esse momento, por estar junto de nós a todo momento, e agradecer a Kardec por codificar esta doutrina maravilhosa, trazendo esclarecimentos diante do Evangelho de Jesus. Agradecer ao Mestre, que com tanto amor está sempre ao nosso lado, mesmo que erramos tantas vezes, mas sempre está ali para nos dar as mãos e caminhar. Agradecemos ao nosso amigo Dr. Delano, que esteve nesta noite trazendo essas reflexões diante da felicidade. Agradecer também a Nilceia, que trouxe as reflexões de perguntas. E que possamos sempre refletir em nossas atitudes, principalmente no momento que possamos ser caridosos. Obrigado mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos, boa noite, doutor Delano, mais uma vez. Que na próxima semana possamos estar aqui novamente. Muito obrigada. Queria convidar a todos, depois de amanhã, dia 2 de junho, nossa casa Leopoldina vai fazer 115 anos. Olha que seria no dia 3, mas o estudo será feito presencial e através de live. Então, na quarta-feira, depois de amanhã, às 19 horas, no Centro Espírita, nosso aqui Leopoldina, né? Amor ao próximo, e o tema será nosso potencial mental. Aproveito para convidar a todos nossos irmãos de Barra Mansa e aqueles que estão conosco, trazendo as suas vibrações fraternas e amigas. Vai ser transmitido pelo YouTube? Vai ser transmitido pelo YouTube. YouTube da Casa Espírita Amor ao Próximo de Leopoldina. E no sábado, nós estaremos fazendo uma live para o centro do Japão. Aí nós vamos publicar no nosso Facebook, às 9 horas da manhã. Estaremos abordando saúde, um novo paradigma. Então, fica o convite e uma oportunidade de nós estreitarmos laços, né? Sim, muito obrigada. Um abraço a todos.